Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Vamos só conferir se o som tá. O som tá aparecendo aqui na nossa apresentação, porque outro dia eu gravei duas aulas, uma seguida da outra, e nenhuma tinha som. Bom, agora eu tô cuidando isso, tá? Então, estudos de impacto ambiental é o tema da nossa aula de hoje, tá bem? O EIA. Então, os estudos de impacto ambiental, pessoal, tem uma questão bastante importante, né? A lei que nós já vemos trabalhando, nas últimas aulas temos visto ela, é a Lei 6.938/81, né, do ano de 1981, que institui no Brasil a Política Nacional do Meio Ambiente, que é a PNMA, tá? Política Nacional do Meio Ambiente. Ela inclui essas avaliações de impacto ambiental como instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente. Muita gente vem discutindo, né, sobre as formas que temos de controle, de fiscalização, porque afinal os nossos recursos são escassos e tudo mais. Então agora chegou o momento assim da gente começar a verificar quais são as formas de fato, né, que essas políticas elas se colocam em prática. Então essa é uma das formas, através do EIA, dos estudos de impacto ambiental, de manter um controle, né, sobre as organizações e sobre a sociedade em geral. Mas no nosso caso, como estamos no curso de administração, a gente sempre foca a nossa atenção para as organizações e o impacto delas dentro do meio ambiente. Nesse sentido, né, a resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, do CONAMA, ela definiu as responsabilidades, os critérios básicos e as diretrizes gerais para o uso e implementação da avaliação de impacto ambiental. Então, essa mesma resolução, ela define quais são as atividades que estão sujeitas à elaboração de um estudo de impacto ambiental, que é o EIA, e o seu respectivo relatório de impacto ambiental, de impacto ao meio ambiente. Então, a gente tem o EIA, que é o estudo, que é como vocês fazem o ITC. Primeiro, vocês vão fazer todo o levantamento bibliográfico, né? Essa é a parte do estudo. Depois, vocês fazem a análise, é ou não é? A análise dos resultados, dos dados e dos resultados. Então, essa análise será o relatório de impacto ao meio ambiente. Então, eu tenho primeiro o estudo, que é um levantamento, né, uma investigação, e depois eu tenho esse relatório. Então, são dois documentos, tá bom? Quando da solicitação do licenciamento. Normalmente, esse estudo de impacto ambiental ele vai ser solicitado no momento que a empresa abre. Tá? Dependendo do porte da empresa, normalmente, dependendo do porte e da atividade da empresa, vai ser solicitado um licenciamento ambiental. Então, é necessário que seja feito isso, tá? E depois, esse licenciamento ambiental ele precisa ser renovado. Sem licenciamento ambiental, a empresa normalmente ela não consegue acessar outros tipos de serviços municipais, estaduais ou federais, como, por exemplo, o alvará de funcionamento, tá? Consultando, então, a referida resolução, pode-se encontrar as diretrizes gerais básicas para a elaboração do EIA, bem como as atividades técnicas mínimas que devem ser cumpridas em relação ao diagnóstico ambiental da área, a previsão e análise dos impactos ambientais, definição das medidas mitigadoras, né? O que é mitigador? É aquilo que suaviza, aquilo que minimiza, tá? E atividades de acompanhamento e monitoramento. Então, tudo isso está previsto nesse licenciamento ambiental, certo? As responsabilidades, as previsões, todas as ações que devem ser feitas para as empresas. Principalmente voltada à questão de destinação de resíduos sólidos. Tá? O licenciamento ambiental ele é muito voltado para isso, né? Onde que a empresa ela vai fazer a destinação dos seus resíduos sólidos? Principalmente até mesmo a questão da rede de esgoto, o que vai ser despejado ali, se serão despejados produtos químicos, se serão despejados dejetos, o que for. Tudo isso precisa ser registrado. Dependendo do porte da empresa ou da finalidade, a própria empresa pode fazer, não precisa contratar nenhum serviço especializado. Mas se for uma empresa de grande porte, ou por exemplo, se a empresa lidar com produtos químicos, agrotóxicos, aí vai ter que ser uma empresa especializada que faça esse serviço, terceirizada, né? Então, o EIA é uma questão legal, certo? É uma exigência, né? A exigência do estudo do impacto ambiental, ela foi mencionada pelo artigo 225 da Constituição Federal, nos seguintes termos. Então, ali coloquei ipsis literis, tá? Copiei para vocês ali, o artigo 225, em que ele traz ali no parágrafo 1º, inciso 4º,
exigir, na forma da lei, para a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental a que se dará publicidade, porque isso é um documento público, né? Constam nos autos, fica registrado na Prefeitura Municipal todos esses documentos. O estudo de impacto ambiental, isso se for em nível municipal, mas às vezes esses documentos são solicitados, dependendo, né, da atividade fim da empresa, em nível municipal e estadual, tá? Se for, por exemplo, IBAMA, federal. O estudo de impacto ambiental, o EIA, também é considerado um dos principais instrumentos da gestão ambiental. São apresentados geralmente em audiências públicas através de relatórios de impactos ambientais, que é o RIMA, né, o relatório que é o resultado do estudo do EIA, documentos com linguagem mais acessível para não especialistas da área ambiental, ou seja, os leigos. Então, normalmente, existe uma discussão pública com relação à implantação de grandes, eu não vou dizer negócios, tá? Porque me ocorreu agora um exemplo da eólica. Não sei se quem acompanhou a implantação da eólica aqui em Santana do Livramento, da usina eólica, aquela que a gente tem ali no Cerro Chato, na saída da cidade, numa das saídas da cidade, né? Em que houve uma discussão sobre que as torres eólicas, elas ficariam no trajeto dos morcegos que cruzavam ali e tudo mais, e que acabariam acarretando uma mortalidade muito grande dos morcegos, e que acarretaria, consequentemente, um desequilíbrio do meio ambiente, porque, afinal, todos os animais, eles existem para que o ciclo de vida ocorra de maneira de maneira natural, tá? Porque todos os animais são predadores, então eles são predadores respeitando a cadeia alimentar para que se mantenha o equilíbrio da natureza. E então isso acarretaria num problema, né? Num problema ambiental. Até foi o professor, ele é professor que é um ambientalista, né? Eu não sei a formação dele, mas ele é reconhecido popularmente como ambientalista no sentido de que ele tem essa iniciativa, né? Ele participa de um movimento popular em prol do meio ambiente, que é professor... Esqueci o nome dele agora. Ele é presidente... Juca Sampaio. Ele é presidente do CEPERS. Então, ele teve toda essa mobilização, houve uma discussão pública, tá? Por meio de audiências públicas, sobre isso, para refletir a respeito disso. Então, vieram lá fizeram estudos que comprovaram que poderia ser instalado ali naquela localidade ali, as usinas eólicas, porque ali era onde teria mais vento, teria mais condições, né, seria o ideal para captar energia a partir do vento, seria ali, naquela localidade. Então, mas foi discutido isso, foi considerado, e é um exemplo real de coisas que acontecem aqui na nossa cidade, tá? Que mais? Tá, então, o que é um estudo, né, de impacto ambiental, afinal? Para isso, a gente tem que considerar, né, pessoal, como a gente vem conversando nas últimas aulas, né? Todas as ações do homem, elas podem gerar alguma consequência para o meio ambiente, fato, né? Quando eu respiro, eu já estou causando um efeito no meio ambiente, em que eu respiro oxigênio e expiro gás carbônico. Para controlar possíveis danos e garantir a manutenção de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, foram criadas diversas leis e políticas ambientais. Já estamos vendo isso, né, ao longo das nossas aulas. Nesse cenário, um dos instrumentos de controle preventivo de danos ambientais mais importante é o Estudo de Impacto Ambiental, o EIA, relatório técnico que avalia as consequências ambientais decorrentes de um determinado projeto ou ação. Então, o Estudo de Impacto Ambiental, conforme estabelecido na legislação brasileira, ele é um documento de natureza técnica que tem como finalidade avaliar os impactos ambientais gerados por atividades ou empreendimentos potencialmente poluidores. Lembram lá dos potencialmente poluidores, dos efetivamente poluidores? Ou que podem causar degradação ambiental. Deverá também apresentar medidas mitigadoras, suavizadoras, minimizadoras, né? E de danos e de controle ambiental, garantindo assim o uso sustentável dos recursos naturais. Ele é introduzido de forma preventiva para danos ambientais e ao se constatar o perigo ao meio ambiente, medidas são tomadas para minimizar ou evitar os prejuízos ambientais. Então, antes mesmo da empresa abrir,
para ela obter o alvará, ela precisa do licenciamento ambiental. Então, é obrigatório, tá? Normalmente, ele vai ser obrigatório. A gente vai ver ali se é obrigatório ou não, depois tem um slide que fala um pouco sobre isso, dependendo da atividade fim da empresa. Então, ele é preventivo. No momento em que a empresa assume, né, uma atividade ou um negócio, ela já está assumindo que ela é potencialmente poluidora, no mínimo, potencialmente poluidora. Ela pode vir a poluir o meio ambiente de alguma forma. E aí, esse licenciamento ambiental ele faz esse levantamento das ações da empresa e o impacto disso no meio ambiente. Bom, como eu estava comentando, né, o EIA é obrigatório. Durante a primeira fase de licenciamento ambiental, o empreendimento ou atividade com significativo potencial de degradação ou poluição ambiental é obrigado a elaborar o estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto ambiental, que é o RIMA, é o EIA e o RIMA. Estes instrumentos foram normalizados pela Resolução 001 de 1986 do CONAMA e complementada pela Resolução número 237 de 97. Tá? Então, sim, o EIA ele é obrigatório. Tá, então tá. Se é obrigatório, como é que eu faço o EIA? Né? Como ele deverá ser feito? O estudo de impacto ambiental deverá conter as seguintes fases. A primeira é o diagnóstico ambiental da área, da influência do projeto, contendo a descrição dos recursos ambientais que estão envolvidos na área e suas interações, caracterizando as condições ambientais antes da implantação do projeto. Este diagnóstico deverá contemplar os meios físico, biótico e socioeconômico. Então, a primeira parte é fazer um diagnóstico ambiental de todos os recursos ambientais que estão envolvidos. E aí eu vou considerar, existe, por exemplo, emissão de gases da minha empresa, polui o ar. Existe emissão de dejetos no esgoto, na rede de esgoto, é poluição. Existe produção de resíduos sólidos, que é o lixo? Sim, existe. Então, é produção de resíduos sólidos, contamina o meio ambiente. E no caso, o ambiente em si, né? O ambiente em si, eu tenho alguma área verde que eu vou ter que ocupar para desempenhar a minha função? Eu vou ter que construir algo. Por exemplo, não tenho nada, só tenho terreno, ou tenho uma área específica que é a área mata nativa. E eu vou desmatar para poder construir alguma coisa, alguma edificação. Então, tudo isso tem que ser considerado, tá? É um diagnóstico ambiental. A análise, segundo passo, a análise dos impactos ambientais do projeto e de suas alternativas, por meio de identificação, previsão da magnitude e interpretação da importância dos prováveis impactos relevantes. Então, aqui é uma previsão, né, daquilo que pode vir a acontecer, daqueles impactos que podem vir a serem efetivos sobre o meio ambiente. Diretos e indiretos, imediatos e a médio e longo prazo, temporários e permanentes, seu grau de reversibilidade e distribuição dos ônus e benefícios sociais. Tá? Então, vejam que é bem complexo, né? Eu tenho que identificar aqui quais são esses prováveis impactos, tá? Relevantes, se eles são diretos, se eles são indiretos, a que prazo eles são, né? Médio, curto prazo, médio prazo e longo prazo. Lembrando sempre, né, que o curto prazo, numa linguagem contábil, vai ser sempre no período de um ano, 360 dias, que é um ano comercial. Depois, médio prazo é em torno de 2 a 5 anos, médio prazo, e longo prazo acima de... médio prazo é de 5 a 10 anos, e longo prazo é acima de 10 anos, tá? Então, tudo isso a gente tem que considerar. Então, pensando na empresa. Pensando na sobrevivência da empresa, sempre, né? No posicionamento dela de mercado, que ela sobreviva, que ela tenha uma rentabilidade, que ela tenha uma lucratividade que permita que ela permaneça no mercado ao longo de todos esses anos, eu estou impactando o meio ambiente. Então, eu preciso prever. Quanto eu vou poluir? Porque, normalmente, as empresas, elas tendem a crescer, né, pessoal? A perspectiva sempre da empresa vai ser de crescimento. Independentemente do produto ou serviço que é prestado, do produto que é comercializado, vendido ou prestado, né, produzido ou prestado, serviço prestado, a empresa ela sempre vai visar o aumento da sua demanda. Se ela aumenta a sua demanda,
ela vai, consequentemente, consumir mais matéria-prima, ela vai precisar de mais pessoas trabalhando, ela vai precisar de mais estrutura, e, consequentemente, isso potencializa a capacidade poluidora destas organizações. Por isso, é necessário prever. Se eu prevejo para minha empresa um cenário de crescimento ao longo dos anos, a mesma capacidade eu vou ter de poluição no meio ambiente, porque eu vou precisar de mais, vou precisar produzir mais, consumir mais combustíveis. Se, por exemplo, for uma indústria que necessita desse tipo de, ou gerar resíduos em grande quantidade, isso tudo vai depender, né? As indústrias, normalmente, elas geram muitos resíduos. Então, a gente precisa observar isso. E eu estou dando o exemplo da indústria, mas até mesmo das pequenas empresas, né? As pequenas empresas também, à medida em que elas vão crescendo, elas vão gerando muito mais lixo, com certeza. A gente até tem é um senso comum, né? Quanto mais lixo tu produz, mais tu trabalha. Então, se tu quer, normalmente, olha só, pessoal, vou dar um exemplo para vocês. Vocês já viram o centro da cidade no final de ano? Assim, depois que fecha o comércio, o centro da cidade de Santana do Livramento, depois, na época de final de ano, assim, a partir do 15 de dezembro até o 30, é tomado de lixo. Tem muito lixo, tem muita embalagem. É isopor, é papelão, é todo tipo de lixo que tu possa imaginar. Tá? É muito lixo mesmo e montoeiras de lixo, assim, é muita quantidade de lixo. Tanto é que, às vezes, tem, eu acho, como é que chama? Um recesso, né, dos lixeiros, assim, que, meu Deus, eles ficam acho que 2 dias sem trabalhar e lota, assim, é muito lixo mesmo. Então, por quê? Porque é a época que mais o comércio trabalha em todo o ano. A época é o Natal, depois do Dia das Mães. Tá? Isso é estatisticamente comprovado. É a época que o comércio mais vende. Então, eles produzem muito lixo. E na medida em que aqui, que é a ponta, né, são os canais de distribuição das indústrias, produzem muito lixo, imagina lá, né, lá na cadeia de suprimentos, no caso, imaginando uma cadeia de suprimentos, né, lá na indústria, lá no fornecedor da indústria que produz a matéria-prima e que fornece a matéria-prima para a indústria. E aí tem todo esse processamento para esse produto chegar até aqui, ao nosso comércio, e ele ainda assim continua gerando lixo, continua gerando resíduos. E na casa da gente também, depois das festas de final de ano, percebam, é muito lixo que a gente acaba juntando, né? Isso na casa de todas as pessoas, na maioria das pessoas, pelo menos. Então, é embalagem de alimento, é embalagem de presente que se compra, que se dá, é papel, enfim, uma infinidade de coisas, principalmente alimentos, né? Porque a gente acaba comprando um salgadinho, um docinho, um bolo, e aquilo vem tudo em embalagem, e mais do que a gente compra no mercado, e aí vai lá no mercado e faz uma feira, e aí vem toda a família, e é aquele monte de produção de resíduos. E para nós é uma festa, é um momento de compartilhar, é um momento, né, de curtir, mas é uma geração de resíduo. Que todas as casas, de todo mundo, sabe, da maioria das pessoas está comemorando. Então, isso é algo que também é de se pensar. Se na nossa casa a gente produz bastante lixo nessa época, imagina na indústria, tá? Imagina nas organizações das empresas. Bom, a questão aqui das medidas mitigadoras, né, também, né, o estudo de impacto ambiental na terceira fase são as medidas mitigadoras. O que a palavra mitigadora significa? Significa suavizar, minimizar, contemporizar. São aquelas, então, as medidas, né, que servem para suavizar, são aquelas destinadas a corrigir impactos negativos ou a reduzir a sua magnitude. Identificados os impactos, deve-se pesquisar quais os mecanismos capazes de reduzi-los ou anulá-los. Tá? Então, a ideia é sempre nessa lógica, de reduzir esse impacto no meio ambiente e até mesmo a extingui-los. Melhor seria se fossem extinguidos, né? Ou, por exemplo, se eu trabalho com madeira e eu preciso cortar as árvores para produzir a madeira. Então, eu preciso uma medida mitigadora, é o quê? É plantar mais, ter ciclos de plantação, por mais que eles demorem muito tempo, lá numa árvore, dependendo da árvore, demora 10, 20 anos para crescer, mas eu preciso manter esse ciclo, manter um ciclo de plantação e colheita, como é natural, né, dos ciclos da agropecuária de alimentos. Seria o ideal. Ou, por exemplo, se for uma plantação de eucalipto, que é uma plantação que ela
ela consome todos os recursos naturais, de nutrientes e minerais da terra, fazer um reflorestamento daquela terra. Aí, então, não adianta só plantar, porque não vai nascer nada ali, aquela terra está morta, ela não tem nutrientes para oferecer à planta para que ela possa crescer. Mesmo que chova, mesmo que pegue água, tá? Ela não tem nutrientes para fazer com que aquela planta se desenvolva. Então, eu preciso fazer o remanejamento daquela terra. Eu preciso inserir nutrientes ali. Só que isso, pessoal, dependendo da extensão da terra, se torna inviável, né, para o proprietário da terra. Ele prefere muitas vezes deixar assim, né, que ela se recupere naturalmente, mas isso demora muito tempo. Então, lembram lá dos recursos naturais que nós vimos, aqueles que são renováveis e aqueles que são não renováveis? Então, isso a gente, né, acaba gerando um conflito bem grande. A terra ela é renovável, mas ela demora muito tempo para se recompor. Depois, programas de acompanhamento e monitoramento, estabelecido ainda durante o EIA, de modo que se possam comparar durante a implantação e a operação da atividade os impactos previstos com os que efetivamente ocorreram. Então, estabelecer indicadores, né? Como é que eu posso medir? Como é que eu meço qualquer atividade, processo, projeto, a partir de indicadores, tá? Então, eu crio um sistema de acompanhamento e monitoramento, tá, de auditoria, em que eu atribuo indicadores, números, tá? Pode ser uma porcentagem, pode ser um número natural, 1, 2, 3. Isso vai depender do que a empresa definir. E aí eu consigo medir. Bom, se antes estava X, agora está Y. Então, houve um crescimento, ou houve um decréscimo. Então, isso a gente acaba medindo. Que é o fator preponderante das organizações, né? Que é a melhoria contínua. Se lá na gestão de processos, por exemplo, eu uso a gestão de processos para fornecer uma condição de melhoria contínua para a minha organização, para que ela possa atingir, minimizar as suas perdas, os seus recursos e maximizar os seus lucros, então, a mesma lógica eu vou utilizar para a gestão ambiental. Aí eu preciso sempre ter esse acompanhamento. O que é o relatório de impacto ambiental, né? O RIMA. A gente está falando, mas não falamos do que é. O RIMA é o documento que reflete as conclusões do estudo do impacto ambiental. Ele tem como objetivo informar a sociedade sobre os impactos, as medidas mitigadoras e programas de monitoramento do empreendimento ou atividade. Tá? Então, aqui, no estudo de impacto ambiental, eu prevejo, né, ele deve conter essas fases, e lá no RIMA, eu apresento elas, tá? Ele tem o objetivo de informar quais serão as medidas tomadas pela empresa. Qual é a importância do estudo do impacto ambiental, né, pessoal? Qual é a importância? A gente viu o que é e agora qual é a importância. Então, um estudo de impacto ambiental, ele permite que as empresas, os governos e outras pessoas envolvidas, como eu dei o exemplo lá do professor Juca Sampaio, que é um conhecido ambientalista, defensor do meio ambiente na cidade, que são as outras pessoas envolvidas, que é a sociedade em geral, tá? As pessoas interessadas, as partes interessadas, compreendam todo o espectro de consequências do projeto potencial antes que ele realmente aconteça ou comece. Ele é essencial para promover a sustentabilidade empresarial e para a preservação do meio ambiente. Então, o estudo de impacto ambiental, ele não vem para sufocar a empresa, né? Ele vem para tentar encontrar um equilíbrio entre a empresa e o meio ambiente, entre os resíduos que são gerados pela empresa ou as atividades potencialmente poluidoras dessas empresas para o meio ambiente. Um estudo de impacto ambiental, ele não significa necessariamente que um projeto levará à poluição ou prejudicará o ecossistema. Ele simplesmente estabelece que maneiras a proposta pode interagir com o mundo ao seu redor. Através, né, do estudo de impacto ambiental, é possível garantir a implantação de obras, construções e o desenvolvimento econômico aliados à preservação ambiental. Então, muita gente vem pensando, né, ao longo das nossas aulas, mas o desenvolvimento econômico ele é necessário, os empregos, as empresas, elas geram emprego, elas geram desenvolvimento, mas, ao mesmo tempo, elas poluem. Então, né, como é que eu encontro esse meio termo? Esse é uma forma de encontrar um meio termo entre produzir, as empresas terem liberdade de exercer as suas atividades potencialmente poluidoras,
mas, ao mesmo tempo, eu controlo essas atividades. Eu controlo o que a empresa está fazendo. Isso é de conhecimento público, isso foi discutido com a sociedade como um todo. Tá? Então, os tipos de estudos ambientais. Tá? Alguns exemplos dos principais estudos ambientais que são exigidos pelos órgãos ambientais. Então, dentro do EIA, eu tenho alguns estudos, outros estudos ambientais, tá? Que são o PBA, o RAS, o RCA, o PCA e o EI. Entre eles, né, tem o EIA e o RIMA, que são os principais para obter o licenciamento ambiental. E uma coisa que é importante colocar é que no Brasil, apesar, né, da existência de alguns estudos ambientais comuns exigidos na maioria dos estados, que é o EIA e o RIMA, por exemplo, a fase do licenciamento ambiental em que poderão ser solicitados podem variar de estado para estado, tá? Porque a legislação ela pode alterar, inclusive de município para município, ela também pode ser diferente, de acordo com legislações e procedimentos próprios. Em muitos estados, o estudo ambiental é substituído por uma listagem de documentos pré-determinados de acordo com a atividade e o porte do empreendimento, tá? Então, não é que eles deixam de obedecer à legislação, mas o conteúdo dos documentos, ele é diferente, tá? Isso que a gente vai ver agora. Então, dentre os tipos de estudos ambientais que nós temos, um deles é o RCA. O que é o RCA? Relatório de Controle Ambiental. Ele é solicitado a empreendimentos ou atividades que não gerem impactos ambientais significativos, sendo seu conteúdo estabelecido caso a caso. Aí vai depender da atividade fim da empresa. Este estudo apresenta a localização frente ao plano diretor municipal, então, né, uma esfera municipal, a caracterização da região de instalação do empreendimento, alvarás e documentos similares, além do plano de controle ambiental, contendo fontes de poluição ou degradação e suas medidas de controle. É um documento bem mais ameno, né? Um documento que exige menos, não exige um EIA, por exemplo. Ele exige outros tipos de documento, tá? Nós temos também o PCA, que é o Plano de Controle Ambiental. Envolve todos os projetos executivos citados no licenciamento prévio do empreendimento ou atividade propostos para mitigação dos impactos ambientais e no projeto básico ambiental, que é o PBA. Tá? E no projeto básico ambiental, que é o PBA, são apresentadas de forma detalhada as medidas de controle e os programas ambientais propostos. Então, aqui no plano de controle ambiental, além de eu ter que ver a proposta, né? Aqui no PCA e o PBA, eu tenho que apresentar propostas de mitigação. É bem diferente do outro aqui, o relatório de controle ambiental. Nesse primeiro, no RCA, o relatório de controle ambiental, eu apresento documentos. Vocês conseguem perceber a diferença? Eu apresento documentos, como, por exemplo, o alvará, alvarás, documentos, né? Que caracterizam a região instalada. Eu apresento documentos. Aqui no plano de controle ambiental, eu tenho que apresentar as medidas que serão tomadas para a mitigação da poluição ao meio ambiente. Então, são documentos diferentes. Então, muitas vezes, dependendo do porte da empresa, do licenciamento ambiental e até mesmo da área que está sendo implementada em determinada empresa, eles vão solicitar um só, ou o relatório de controle ambiental, ou ambos. Ou ainda vão solicitar o RAS. Podem solicitar podem solicitar 2, 3, ou até mesmo esses 3, mais o EIA e o RIMA. Tá? Isso tudo vai depender do porte da empresa e da potencialidade poluidora que ela vai apresentar. Tá? Isso vai depender lá dos agentes ambientais, né, que vão estar acompanhando essa fiscalização. Aqui dentro da nossa cidade, quem faz a fiscalização em nível municipal é a Secretaria do Planejamento, que é a Secretaria do Planejamento e Meio Ambiente. Tá? São eles que fazem esse tipo de controle. Tem toda uma série de profissionais, de engenheiros ambientais lá, tá? Que fazem todo esse tratamento diretamente com as empresas. Porque é interligado, né, pessoal? É interligado, não é só lá na Secretaria do Planejamento, é a Secretaria do Planejamento, Fazenda e Fazenda, se não me engano, são os dois que trabalham em conjunto, né? Porque o alvará não sai sem licenciamento ambiental. Então, eles trabalham muito em conjunto, tá? Depois ali, o relatório ambiental também, simplificado, que é o RAS, tá? Ele pode ser exigido no licenciamento ambiental de empreendimentos de impacto ambiental de pequeno porte. E normalmente apresenta a caracterização do empreendimento, ou seja, o que é o empreendimento, o que se faz, quais são os produtos, o que produz.
o diagnóstico ambiental da região onde ele está se localizando e os impactos ambientais e respectivas medidas de controle. Então, lembrando, né, pessoal, que aqui em Livramento tem uma legislação ambiental bem eficiente no momento em que se abre um negócio, tá? Principalmente quando vai haver alguma atividade produtiva no local. Se é uma loja de roupas, por exemplo, que vai somente vender sapatos, vender roupas, a exigência ela vai ser menor, porque a capacidade poluidora aqui fala, né, que ela não é significativa. Agora, se eu estou montando uma lancheria, uma pastelaria que vai lidar com óleo, né, que a gente sabe que é um insumo altamente poluidor do meio ambiente. O óleo, né, depois de utilizado, ele não tem às vezes as pessoas fazem até sabão, fazem uma série de coisas com óleo usado, né? Mas não é todo que é utilizado. A gente não sabe qual é a destinação que é dada. Então precisa ter esse controle, né? A empresa ela precisa dizer, olha, todo o óleo que for utilizado, que for utilizado aqui na minha empresa, ele vai ser descartado por uma empresa especializada. Eu não posso descartar ele no esgoto. Vocês entendem o que eu quero dizer? Então, ou vai ser reaproveitado por uma usina de processamento de óleo, porque a gente tem aqui, não é uma usina, mas é uma cooperativa que faz o recolhimento do óleo nas casas, e aí eles fazem sabão, eles distribuem para comunidades carentes. Tá? Então, existe uma série de questões, assim, e comercializam também, claro, né? Mas também distribuem. Então, existe uma série de formas de controle que nós precisamos ter para tentar mitigar essas questões. Tá? Principalmente farmácias, por exemplo. As farmácias, elas deveriam ter uma estrutura de logística reversa, que a Panvel tem, que é uma caixinha lá, que tem uma caixinha que for na Panvel ali na... Eu não sei se todas têm, tá? Mas ali naquela da esquina da Tamandaré, eles têm ali, que é um totem que a gente vai ali e coloca ali embalagens de medicamentos e também coloca principalmente aqueles blisters, né? Que é onde vem o remédio, sabe? Que vem as cápsulas, aquele blister, eu não tenho para mostrar para vocês. Que é o que a gente faz assim, que sai o comprimido. Aqueles blisters, eles são, e os próprios medicamentos, né, vencidos, eles são altamente poluidores também, porque permanece no ambiente durante os medicamentos, por serem produtos químicos, e as embalagens por não serem degradáveis. Elas vão demorar muito tempo para se degradar no meio ambiente, como as sacolas ou as garrafas PET, por exemplo. Então, por isso tem essa necessidade dessa coleta de logística reversa, que vai voltar para a indústria, para talvez ser processado e utilizado em alguma outra embalagem, ou enfim, certo? Então, isso é bem interessante a gente observar como é que funciona a lógica das empresas na nossa cidade, tá? Em relação ao meio ambiente, o que elas estão fazendo para mitigar, para suavizar as suas capacidades altamente poluidoras. Tá bom? Aí eu falo que esses últimos dois slides aqui, pessoal, tem bastante material, bastante letras, assim, né? Mas ele é mais, é porque eu coloquei ali o trecho da resolução do CONAMA que fala sobre o estudo de impacto ambiental e sobre o RIMA. Tá? Vocês podem ler com mais calma, os slides estão lá no Moodle. Mas ele fala mais, retoma, né, na verdade, aquilo que a gente viu ao longo dos slides sobre o EIA e o RIMA, mas traz ali as resoluções que eu comentei com vocês, tá? Que é a 0186 e também aqui a 0186, tanto do EIA quanto do RIMA. Tá bom, pessoal? Era isso por hoje, então. Muito obrigada e até a próxima aula.